Boa tarde, queridos. Paz seja com todos. Que alegria, mais uma vez, estarmos juntos aqui na casa do Senhor para mais uma live. Você que está acompanhando, está conosco todos esses dias, todos os domingos que temos feito a live, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e a tua casa nesse momento. Você que está vindo conosco hoje pela primeira vez, queremos dizer, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você e a sua casa também, o desejo do teu coração. Hoje, um domingo muito chuvoso, último dia do ano, 28 de fevereiro de 2021, domingo que amanheceu chovendo, mas está aqui em Manaus um tempo muito precioso, aqui na Rua 33, antiga 33, hoje Rua Prússia, quadra 70, está um clima muito gostoso. Estamos aqui no templo, louvamos a Deus por esse momento que podemos fazer essa transmissão ao vivo aqui do Conjunto Nova Cidade. Então, que Deus abençoe você, a sua casa. Hoje nós vamos refletir um pouco, meditar um pouco na Palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29 de 2 Crônicas, do versículo 1 ao 11. Que o Senhor possa nessa tarde nos abençoar de uma forma tão especial, que essa palavra possa entrar no nosso coração e nos renovar, de uma forma que a gente possa entender essa palavra, que a gente possa deixar ela entrar e que ela possa ser como um bálsamo no nosso coração, mas que a nossa mente também ela possa estar fértil para receber. Então eu quero orar com você nesta tarde para que essa palavra entre e faça prosperar teu coração, tua vida e tudo aquilo que você pretende para a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça por um momento, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia que nós estamos nesta terra, Pai. Oh Deus, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Assim também, meu Pai, como sabemos que tudo está no Teu controle, Pai. Não é à toa que hoje nós estamos fazendo uma live, meu Pai, aqui. Pai, nós não estamos presencialmente como nós gostaríamos já de estar na Tua casa, Pai. Mas muito em breve, Pai, nós estaremos na Tua casa, Pai, louvando, Pai, com instrumentos de corda, com instrumentos de sopro, meu Pai, com instrumentos de batidas, Pai, com o louvor dos nossos irmãos, as vozes, meu Deus. Ô Senhor, nós anseiamos por esse tempo, nós estamos esperando já esse tempo, meu Pai. Ó Deus, nós temos buscado na madrugada para que esse tempo possa voltar, meu Deus. Pai, abençoa, meu Deus, agora este filho, esta filha, este homem, esta mulher, meu Pai, que estão sentados aí, outros que estão caminhando, outros nos seus carros, Pai. Abençoa esta família, meu Pai, nesta tarde, meu Senhor amado, que eles recebam no seu coração, Pai, a bênção que eles estão esperando, meu Pai. Cura os que estão enfermos, meu Pai. Toma o coração e a mente, Pai, dos que estão, meu Pai, tristes, entristecidos. Outros, meu Pai, estão caídos. Toma nesta tarde este coração, esta mente. Toma, meu Pai, este emocional, esta alma. Renova, regenera, restaura a alegria do coração, para que este filho e esta filha, meu Pai, possam olhar para Ti e dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está comigo, Pai. E eu não tinha visto que o Senhor está comigo. Pai, sê com esta casa, sê com esta família, sê com este filho e sê com essa filha, e fala conosco, Pai, através da Tua palavra, Pai. É o desejo do nosso coração, é o nosso pedido nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Queridos, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Você que acabou de entrar agora na nossa live, que o Senhor abençoe grandemente você e a sua casa. Nós vamos ler agora, nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, a partir do versículo 1 até o 11. Que o Senhor abençoe grandemente você
e a sua casa, em nome de Jesus. Meus amados, que maravilha podermos estudar um pouco sobre a palavra de Deus. Diz aqui, meus amados, aqui na palavra que eu tenho, eu estou usando uma Almeida revisada e atualizada. Você pode usar qualquer versão que você tem aí, que vai ser o mesmo, o conteúdo é o mesmo, apenas algumas palavras diferenciam, mas a essência é a mesma, é isso que importa. Que Deus abençoe você. Ezequias manda abrir o templo. Versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Versículo 2. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Versículo 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. 4. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental. Eles disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundície. Versículo 6. Porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus. E o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, eles voltaram as costas. Versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e nem ofereceram holocausto nos santuários ao Deus de Israel. 8. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Versículo 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro. Versículo 10. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desviem de vós o ardor da sua ira. Versículo 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Aleluia. Pai querido e amado, toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Meu Deus, essa é a Tua palavra, Pai, que nós lemos agora. É a Tua palavra, meu Pai, que nós vamos refletir. Fala conosco nesta tarde, Pai. Fala conosco, fala ao nosso coração e à nossa mente, para que sejamos abençoados grandemente em nome de Jesus. Meus amados, o título que eu dei para esta palavra aqui é Reparando o Altar Interior. Que altar interior, queridos? O altar do seu coração, da sua alma, o altar onde o Espírito Santo de Deus habita. Meus amados, nós temos aqui a história do rei Ezequias, filho de Acais, um homem que tem o coração totalmente voltado para o Senhor. Um homem que viveu num tempo difícil, que recebe o reinado das mãos do seu pai, não das mãos, mas foi sucessor do seu pai, o rei Acás, um dos reis mais perversos de Israel, um homem que abandonou ao Senhor, abandonou a fé ao Senhor e deixou a nação toda perecer. E claro que ele também foi junto. Mas a história de Ezequias, que quer dizer o Senhor é a minha força, é a história de muitos de nós hoje. Nós estamos num tempo de buscar ao Senhor,
um tempo que nós precisamos nos apresentar ao Senhor. E esse texto começa fazendo uma apresentação de quem era Ezequias e faz todo um retrato da vida de Ezequias. Antes faz, no capítulo 28, um retrato falado do rei antecessor, do seu pai, o rei Acás. E agora apresenta o novo rei e dá a sua descendência, não fala aqui nesse texto do pai, mas fala da mãe, fala do avô, está falando da sua mãe que tinha um nome de Abia e o pai, o avô, Zacarias. Fala um pouco da família dele, apresentando para nós quem era esse rei. Ele foi bem criado, embora o seu pai tenha se desviado do caminho do Senhor, mas a sua mãe, ela trouxe ele para os caminhos retos do Senhor. Então, meus amados, é isso que nós precisamos entender, um pouco do caráter da vida dele, de onde ele veio, como ele procedeu desde o início do seu reinado. Então, uma das características desse homem, os primeiros versículos, segundo versículo está falando, ele era reto diante do Senhor. Queridos, isso aqui quer dizer tudo para nós. Um homem de coração reto diante do Senhor, uma mulher de coração reta diante do Senhor, faz olhar um pouco para a mãe dele. Com certeza esse homem aqui, antes mesmo de olhar para o seu pai, ele olhava para a sua mãe. Um caráter diferenciado, uma fé diferenciada, uma fé genuína. Ela buscava ao Senhor e ele com certeza também deve ter se inspirado no seu antepassado, daquele que ele era descendente também, o rei Davi. E esse homem agora começa o seu reinado. E ele tem prioridades, e é isso que eu quero trazer para nós nessa tarde e refletirmos. Qual tem sido, ou quais têm sido as nossas prioridades para com o nosso Deus? Qual tem sido a nossa prioridade na nossa vida, na nossa maturidade, no nosso crescimento? Qual tem sido o desejo do nosso coração de crescer, de buscar ao Senhor? Talvez muitos queiram buscar o Senhor, mas estejam priorizando primeiro a sua profissão, priorizando também seus estudos, uma faculdade, um ensino técnico. Mas nós podemos aprender com Ezequias qual foi a sua prioridade. Ele fez um inventário da casa do Senhor, deve ter ido ali com os sacerdotes, com os levitas, e feito um inventário, como estava o templo físico, a casa do Senhor. E com certeza também ele fez um inventário do povo de Deus, olhando, vendo como estavam vivendo agora o povo que era escolhido por Deus para servi-lo. Muitos altares idólatras tinham sido levantados pelo próprio pai, pelo próprio rei anterior, o rei Acás. Ezequias faz esse inventário completo, um inventário do templo, um inventário da fé, inventário do coração, da nação que agora ele iria conduzir. E talvez do seu próprio coração, do coração da sua família, do coração de toda a nação de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, aqueles que serviam de perto o Senhor. E ele tem uma imagem, com certeza, muito triste. Viu altares levantados, o templo do Senhor fechado, o povo de costas para o Senhor, e com certeza o coração desse homem, movido pelo Espírito Santo, não se aguenta. E esse homem toma uma decisão. E para nós, queridos, hoje, a gente trazendo para o tempo de Jesus, para o tempo que nós estamos vivendo, nos arremete lá em Mateus 6,
33, que é muito conhecido nosso. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Meu Deus, queridos, é para a gente parar, olhar para nós, olhar o nosso altar interior, coração e a alma, a mente, e ver como está, qual é o retrato que nós temos de nós mesmos, qual é o retrato que nós temos da nossa família, qual é o retrato que nós temos da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, dos nossos governantes. Um inventário completo. Mas, para isso, nós temos que estar com o coração preparado, um coração quebrantado, queridos, e ao mesmo tempo, firmes no Senhor. Porque a imagem que nós vamos ter de muitas situações ao nosso redor é uma imagem exatamente que Ezequias teve. Olhar para o templo físico fechado, olhar para aqueles que deveriam estar adorando ao Senhor, buscando a sua presença, intercedendo pelo reino, pela nação, esses homens, essas mulheres que com certeza davam suporte à oração, estavam de costas para o Senhor. O próprio rei anterior, rei Acás, havia fechado o templo do Senhor. Haviam se apagado ali as chamas, os candelabros, a menorá, que estavam acesos ali. Era um preceito, era uma ordem que o Senhor tinha dado para Moisés, que as chamas desses candelabros não se apagassem, que as chamas permanecessem acesas, que os sacerdotes vivessem orações, os levitas louvando e adorando ao Senhor. Meus queridos, nós temos que olhar o nosso coração antes dos acontecimentos recentes, durante e hoje. Hoje é o tempo de fazer um inventário, em primeiro lugar de nós, do nosso átrio interior, do nosso coração. E depois fazer um inventário de tudo que está acontecendo ao nosso redor, tudo que está acontecendo na nossa nação, na nossa igreja, na nossa família, nas nossas células, no grupo pequeno que nós somos membros. E às vezes não é muito animador o retrato que nós temos, o inventário. E é para isso que nós fomos chamados, para servirmos ao Senhor. Então, meus amados, o primeiro ato de Ezequias é fazer esse inventário, reparar o altar do Senhor, reparar a casa do Senhor. Ele começa externamente, mas para nós hoje, cristãos, evangélicos, crentes do século 21, do início da terceira década do século 21, nós temos que fazer um inventário no nosso átrio interior. Como nós estamos vivendo, queridos? E aí nós temos que dar prioridade a algo que Ezequias deu. Buscou em primeiro lugar reparar a casa do Senhor, reparar tudo que estava errado na casa do Senhor. Chamou os levitas, chamou os sacerdotes para uma reunião, os animou e os incentivou a limparem a casa do Senhor. Mas hoje, queridos, esta palavra que
eu quero trazer para o seu coração, para a sua mente. Não limpar a casa do Senhor, o templo físico. Nós estamos aqui no templo físico hoje. Estamos aqui numa transmissão com nosso querido Nixon e o pastor Rafael têm nos acompanhado em todas essas lives sempre. E hoje nós estamos aqui, queridos, para trazer para você essa reflexão de como nós podemos reparar o altar. O templo aqui está limpo, está adornado, está bem, mas e o nosso templo anterior? Como está a minha fé? Como está o meu desejo de continuar servindo ao Senhor? Queridos, esse povo aqui, os próprios sacerdotes e levitas, estavam fora, distante do templo. Seus corações estavam vagando, talvez alguns estivessem até chorando pela casa do Senhor, em voltar o átrio, em voltar o templo, em ter os cultos, em adorar ao Senhor, e acender as lâmpadas, os candelabros. Mas muitos estavam bem à vontade, estavam felizes porque estavam sem o compromisso de estar na casa do Senhor, sem aquela tarefa de estarem ali. E o povo estava muito à vontade. Alguns nem lembravam mais das suas identidades espirituais. Talvez, meus amados, seja o momento que muitos estão vivendo sem a sua identidade espiritual, sem o desejo de voltar à casa do Senhor, de ouvir os louvores, de cantar os louvores, de prestar culto ao Senhor em espírito e em verdade, com toda a força, com todo o coração. Mas há um remanescente, um grupo forte de pessoas como você e eu, como nós, que queremos manter a chama acesa, manter o óleo dentro dessas lâmpadas. Nós somos as lâmpadas que iluminam esta terra, que iluminam esse bairro, que iluminam esta rua, que iluminam esta cidade e iluminam inteira uma nação. Você e eu, queridos, não fomos chamados apenas para compor algo que estava vazio, estava faltando alguém. Nós somos chamados pelo Senhor para fazermos partes de uma construção sólida, de sermos pedras vivas, de sermos alguém que clama a presença do Senhor, que constrói um edifício bem alicerçado, cuja base é o próprio Jesus, é o próprio Espírito Santo de Deus, que sustenta esse ardor, esse fogo, essa fumaça forte, esse desejo de continuar servindo ao Deus vivo, santo e todo-poderoso. Queridos, eu quero te incentivar nesta tarde, início de noite, a buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto é dia, enquanto você tem saúde, enquanto você tem consciência, entendimento do que está se passando ao seu redor. Você é uma pedra viva, você faz parte desta construção. Mas nós precisamos continuar construindo, colocando cada dia mais uma pedra, e para isso nós somos chamados, meus amados, a buscar os que estão faltando aqui nessa construção perfeita, cujo o mestre de obra, o arquiteto é o Senhor Jesus. Ele nos deu a planta e nós precisamos seguir essa planta cabalmente. Cada peça, cada detalhe, fazer todo o embelezamento, toda a segurança, queridos. Meus amados, você é muito importante para essa obra. Você é peça, é pedra fundamental. Jesus era pedra, é a pedra angular. É a pedra de sustento, é de plumo.
E nós somos aprumados neste nível. Nós somos levados a uma retidão por este prumo, queridos, que é o Espírito Santo te sustentando a mim. E aí, meus amados, queridos irmãos, o rei chama todos os levitas, sacerdotes, homens e mulheres de Deus consagrados. Somos nós, famílias consagradas para o nosso Deus. Ele chama para uma santificação, chama para uma limpeza do coração, da alma e do espírito. O Senhor está nos chamando hoje para uma santificação, para limparmos nossa mente, nosso coração, nossa alma, para nos apresentarmos para servi-lo. O Rei está chamando, o Espírito de Deus está nos chamando para essa santificação. Há um período, queridos, que nós precisamos de jejum, há um período que nós precisamos de leitura, de muita busca, de intimidade com o Senhor. É um período de santificação, é um período de busca de intimidade. E é esse momento que nós estamos vivendo, queridos. É nesse momento, como filhos de Deus, como os pequenos Cristo que somos, que nós precisamos estar encorajando uns aos outros para permanecermos, para nos limparmos, para fazermos a obra do Senhor. Jesus está te chamando para essa santificação, para essa purificação, meus amados. O Rei está chamando. Limpemos os nossos corações, as nossas mentes, voltemos para a presença do Senhor. O templo, toda a casa de Deus somos nós. Precisa de você, precisa da tua família, precisa da tua célula para uma reunião, para nos solidificarmos, para trazermos de volta a chama que estava antes na igreja, na célula, no teu coração e no meu. Limpemos o nosso físico das coisas ruins, das ideias ruins, da frieza espiritual, do abandono da nossa fé. Voltemos à presença do Senhor e edifiquemos o templo como deve ser. Você faz parte dessa construção, dessa edificação. Domingo passado nós falamos sobre... Nós estamos escrevendo os capítulos seguintes do capítulo 28 do livro de Atos. Nós estamos escrevendo, nós fazemos parte dessa história de Atos dos Apóstolos. Você e eu, sua casa, a igreja, nossa célula, fazemos parte de tudo isso. Irmãos, santificação, prioridade é o nosso Deus. Quando nós priorizarmos o reino, todas essas coisas nos serão acrescentadas, nos serão concedidas. Quais são as coisas, queridos? As nossas ansiedades, os nossos desejos, nossas prioridades para a nossa vida, que agora não deve ser mais a primeira, mas deve ser a segunda, porque agora nós entendemos que prioridade nas nossas vidas deve ser buscar a Jesus. As lâmpadas aqui, meus amados, tinham sido apagadas.
Mas lá na frente, esse templo aqui com o rei Ezequias, essas lâmpadas voltam a ser acesas. E essas lâmpadas hoje, queridos, desses candelabros hoje somos nós. Chamemos o Espírito Santo de volta para que as lâmpadas sejam acesas e o templo fique aceso, fique brilhando, fique exalando o cheiro do incenso da palavra de Deus para todos os lados, queridos. Meus amados, é tão interessante porque quando nós entendemos que essas lâmpadas hoje somos nós, o rei Acais apagou, mandou apagar, mandou fechar o templo. Muitos de nós fechamos o nosso templo, mas hoje estamos reabrindo para o Senhor. E por algum tempo ficaram apagadas as lâmpadas, mas quando o outro rei, o rei temente ao Senhor, o rei piedoso chamado Ezequias, assume, ele busca novamente acender as lâmpadas da casa do Senhor. Porque ele sabia que acendendo as lâmpadas, reabrindo o templo para o povo, vinham as bênçãos sobre a nação. E é isso que nós precisamos fazer. Mas antes disso tudo, queridos, antes de mais nada, ele pediu que os levitas, os homens, as mulheres, as crianças, se santificassem, se consagrassem para o Senhor. E é isso que o Senhor está pedindo de nós hoje. Consagração ao nosso Deus. Então o templo foi aberto e muitas ofertas foram feitas. Quais são as nossas ofertas hoje para o Senhor? É buscar de todo o nosso coração. Se nós lermos o texto completo, nós vamos ver que o próprio rei levou ofertas, o povo em si, os sacerdotes, os levitas, todos levaram ofertas para a casa do Senhor. E a nossa oferta maior hoje deve ser a nossa alma, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa intimidade, a nossa busca para enriquecer a casa de Deus, o trono de Deus. Nossas ofertas de louvores, nossas ofertas de leitura da palavra, de meditação, de busca à presença do Senhor, da pesca pela presença do Senhor, da caça incansável desse Espírito de Deus para as nossas vidas, queridos. O templo fechou, mas agora abriu e o Espírito volta. Mas, queridos, quando nós entendemos que essas lâmpadas eram a figura do Espírito Santo de Deus, nós vamos entender também que o que mais na frente aconteceu no ano 70 da era cristã, da nossa era, Tito, um general romano, destrói o templo completamente. As chamas nunca mais foram acesas no templo, mas é interessante, deixa eu te dizer uma coisa, que essas lâmpadas hoje, esses menorás, esses candelabros, estão acesos. A chama está acesa no teu coração, no meu coração, no coração da tua família, no coração da igreja, no coração da célula. Queridos, são muitos candelabros, muitas chamas acesas. Algumas estão com a tocha pequena, mas vamos colocar mais azeite nessas tochas, nesses candelabros, nessas lâmpadas. Vamos energizar para que a tocha se acenda e atraia de novo a presença do Senhor, os milagres, as bênçãos, as curas, a libertação, a salvação em toda a nossa nação, e esses vírus possam ser mandados para longe em nome de Jesus. Mas é interessante, meus amados, que feito tudo isso que o rei fez, ele reconheceu os pecados dos seus antepassados, de toda a nação. E aqui há uma lista que você depois pode ler aí, de novo, nesses versículos do capítulo 29, versículo de 1 a 11. Eu anotei aqui, são 7.
transgrediram os mandamentos do Senhor. 2, deixaram o Senhor. 3, desviaram os seus rostos da casa do Senhor. 4, deram as costas para Deus. Quantos estão dando as costas para Deus nesse período, meus amados? Volte para o Senhor. Olhe para o Senhor. Busque o Senhor. 5, fecharam as portas do templo. Meus amados, como está o teu coração hoje? Como está a porta do teu coração para o Senhor? Como está a porta do teu coração para ajudar os necessitados, os que estão enfermos? Como está a porta do teu coração para orar por aqueles que estão na frente das obras, que estão nas equipes dentro dos hospitais, são a linha de frente, os que estão, os médicos, enfermeiros, os que limpam, os que fazem o atendimento, os primeiros socorros, os que estão nas ambulâncias, os que estão nos supermercados, nos postos de gasolinas, nas clínicas, nas UPAs, nas UBSs, nos mercados, nas feiras, os que colhem o seu lixo todos os dias. Como está o seu coração, as portas para abençoar o mendigo, o que te pede 1 quilo de alimento, o que te pede um lençol. Vamos abrir as portas, queridos, do nosso coração. Apagaram as lâmpadas do templo. Meu Deus, meus amados, lá em Êxodos 25 e 27, fala, próprio Deus falando, dando as ordens para Moisés, de as lâmpadas se manterem acesas. E hoje, meus amados, como está a lâmpada do teu coração? Não deixa apagar. Não deixa que o Espírito Santo seja removido do teu coração. Enche de azeite, abastece de azeite. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Amados, eles se negaram a queimar incenso. Naquela época, isso aqui tudo, queridos, era no Antigo Testamento, era a figura do que haveria de ser. Enquanto ali eles precisavam queimar incenso para mostrar, para atrair a presença do Senhor. Hoje, quais são os incensos? Eu te dou o endereço para você pesquisar, para você entender. Qual é o incenso que mantém a lâmpada acesa na igreja, da célula, na família, no teu coração? Está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. E também está em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 e 4, que fala que os incensos que sobem na presença do Senhor são a oração dos santos, as orações dos crentes, dos evangélicos, dos homens e mulheres, igual a você, igual a mim, igual a tua família e a minha. As orações dos crentes, meus amados, são os incensos que sobem para as narinas do Senhor. Quer agradar o Senhor com esse incenso? Então ora, intercede, seja um intercessor, tenha intimidade com o Senhor. Seja usado pelo Senhor para que o nome dele seja glorificado. Finalmente, meus amados, depois de haver um concerto, depois de tudo que nós fizermos, ele faz um concerto com o Senhor. O rei faz um concerto e nós precisamos desse concerto. Ele diz no versículo 11 algo precioso para nós.
29:11, diz assim, meus amados: Filhinhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes. Para quê? Para servir ao Senhor. O Senhor não apenas formou o homem e a mulher para ter comunhão, para ter intimidade com o homem e a mulher, para uma conversa todo final do dia, todo início da manhã, toda meia-noite, mas para servirmos ao Senhor, para ser de seus ministros e queimardes incenso. Você não vai mais queimar incensos de perfumarias, meus amados. Você não vai mais comprar incenso. O teu incenso, o incenso da igreja, o incenso da família, o incenso da célula, são as nossas orações. Isso sim, isso agrada ao Senhor. Isso move o Senhor em favor do seu povo. Meus amados, esta palavra é uma palavra super abençoada. Eu posso pensar pela fé, eu estou sentindo aqui o cheiro do incenso, o seu incenso, o nosso incenso, o incenso da igreja, o incenso da tua célula. Que cheiro suave. Imagina como o Senhor vai receber o cheiro do teu incenso. Leia Apocalipse 8. Leia Apocalipse 5. Veja qual é o incenso hoje. Finalmente, meus amados, eu quero fechar lendo aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Agora, pois, homem e mulher de Deus, o que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor requer de nós, da igreja, da célula? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu desejo, do teu semblante, da tua força, do desejo do teu coração. Versículo 13: Para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para quê? Para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, e a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Entregue-se ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Entregue-se ao Senhor, busque ao Senhor, ame ao Senhor, sirva ao Senhor de todo o teu coração. Hoje é um chamado, meus queridos, para você. Hoje é um chamado para você buscar ao Senhor, para você se humilhar diante do Senhor, atrair a presença. Peça ajuda do Espírito Santo para encher de novo o teu candelabro, o teu candeeiro. Aqui para nós, encher a tua lamparina. Muitos nem sabem mais o que é lamparina, mas os mais velhos sabem. Era uma espécie de candeeiro com querosene dentro.
e um tubo, uma peça de algodão. E a gente acendia para iluminar o nosso ambiente no interior. Mas glória a Deus que nós hoje temos a lâmpada elétrica. Louve ao Senhor por aqueles que inventaram, do Thomas Edison, né? Foi ele quem inventou a eletricidade, a lâmpada. Louve ao Senhor por isso. Louve ao Senhor por isso e seja um contribuinte do reino. Se você depois quiser falar conosco, tem os nossos telefones aí no Face. Ligue para nós. Será um prazer em nós marcarmos um tempo com você. Quero orar por você nessa tarde, início de noite. Curve a sua cabeça por um instante. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, bendito seja teu santo e eterno nome. Te adoramos nessa tarde, meu Pai, pela tua palavra. Te agradecemos pelo entendimento da tua palavra, meu Deus. Te agradecemos porque nós estamos lúcidos para receber a tua palavra, mas nós te somos mais gratos pelo teu Espírito que tem revelado a nós o entendimento da tua palavra, Senhor. Pai, que cada homem, cada mulher que está ouvindo, que vai ouvir essa palavra, seja, meu Deus, grandemente abençoado. Aqueles que ainda não caminham contigo, que possam entregar as suas vidas para o Senhor. Aqueles que estavam afastados, os que estavam com as lâmpadas apagadas, outros de costas para o Senhor, os que fecharam as portas da casa do Senhor. Ah, meu Deus, todos aqueles que te abandonaram, Pai, que o Senhor tenha misericórdia deles. E os que estão com a chama pequena, quase que apagando, Pai, enche agora esta lâmpada do teu azeite, para que sejam cheios do teu Espírito, esta chama possa, meu Pai, iluminar os caminhos deles e iluminar os caminhos dos outros que estão com eles e comigo também. Abençoa a nossa igreja aqui na Rua 33, quadra 70, no Conjunto Nova Cidade. Pai, nos prepara para a abertura do templo, Pai. Dia 14, meu Senhor, nós estaremos abrindo esse templo de novo, meu Pai, para estarmos presencialmente aqui juntos, para louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor. Fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por ter me recebido na tua casa, no teu carro, no teu celular, e que o Espírito possa estar contigo todos os dias dessa semana, em nome de Jesus. Um abraço.